Som. Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Olha só, de volta aos Estados Unidos, de volta ao nosso estúdio, de volta à nossa grande qualidade que a gente tem aqui dentro do canal e não só no áudio e vídeo, mas também como nas nossas análises, como na criação do nosso conteúdo, beleza? A partir de hoje tudo volta ao normal. Estou muito feliz de estar aqui gravando esse conteúdo para você com o máximo de qualidade que eu consigo entregar para você. Bom, hoje nós vamos falar um pouco de ciclo do mercado e eu quero te dizer que seja bem-vindo à nossa Bull Run, porque sim, nós iniciamos a Bull Run, a última fase do ciclo das criptos, a fase mais exponencial, a fase onde mais vai colocar dinheiro no seu bolso caso você saiba aproveitar essa fase. Nós vamos olhar para os dados, eu vou explicar para vocês através de dados o porquê que nós estamos dentro da Bull Run e qual que é o comportamento dos investidores nesse período, beleza? Bom, se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre a análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, ao longo de muito tempo aqui, durante todo esse período que eu fiz de viagem, né, aí na Itália, a gente viu gráficos super tradicionais que eu mostrava para vocês sobre o movimento de bull run que nós temos dentro do mercado. Eu sempre comentava com vocês sobre essa linha azul aqui, ó, que nós temos nesse gráfico, que é exatamente a linha que vai nos indicar quando que nós estamos em fase de bull run ou não. Olha só, se a gente olhar exatamente para o que está acontecendo nesse momento, a gente fez o rompimento dessa linha azul, ou seja, tecnicamente, a gente está dentro de uma fase de bull run. Olha só, isso daqui aconteceu nos ciclos passados, tá? Quando a gente olha para o rompimento real dessa linha aqui, lá em 2017, abril de 2017, a gente teve o rompimento dessa linha. No ciclo anterior que nós tivemos, a gente também teve esse rompimento em novembro de 2022. Após esse rompimento, a gente sumiu exponencialmente. Veja que a gente está rompendo essa linha nesse momento, tá? A gente mantendo acima dessa linha aqui, a gente está tecnicamente dentro de uma bull run. Isso daqui vai puxar o ciclo das criptos até a nossa fase eufórica, que é exatamente essa linha vermelha. Entre essa linha azul e a linha vermelha é aquele momento do ciclo onde você vai ver nas manchetes do jornal falando que jovem ficou milionário com cripto ou que fulano fez não sei quantos milhares de reais investindo pouco em cripto. Depois dessa fase que a gente tem da bull run do Bitcoin, a gente também tem a altcoin season acontecendo bem na cola. Esse é o melhor momento para você estar dentro do mercado. Eu sei que algumas pessoas acabou investindo no começo de toda essa movimentação, né? Comprou nos 16, comprou nos 20 mil, comprou nos 25 mil. E eu até compreendo algumas dessas pessoas começaram a realizar, colocar lucro no bolso. Simplesmente porque já entregou mais de, já multiplicou em 3 vezes o Bitcoin para quem comprou, por exemplo, lá em 16 mil reais. A gente vê que é uma alta valorização e sim, essas pessoas elas têm interesse em realizar. Mas para mim ainda é muito cedo, tá? A gente está apenas iniciando a nossa bull run. Eu vou segurar durante um período maior, ainda não vou iniciar as minhas realizações, mas daqui para frente já é uma fase, já é um momento do ciclo onde nós devemos estar diariamente buscando o novo topo do mercado. Por que a gente tem que buscar isso? Se a gente olhar para o sentimento do mercado, estamos entrando dentro dessa fase aqui, ó, de otimismo. E dentro do otimismo e a euforia, vai ser a constituição do topo do mercado. Olha só, mostrei nesse gráfico aqui, através de dados para você, que a euforia ela vem quando a gente fizer esse rompimento da linha vermelha. Fez o rompimento da linha vermelha, a gente vai entrar em uma fase mais eufórica. Exatamente esses movimentos de formação de topo. Se nós estamos subindo, obviamente a gente está vendo a maior exponencialidade das criptos diante da nossa frente, a gente vai aproveitar essa exponencialidade para poder lucrar, para poder simplesmente multiplicar o nosso dinheiro. Só que esse é o momento que a gente está com um olho no gato e outro no rato,
Porque ao mesmo momento que a gente sabe que é a maior exponencialidade, nós devemos estar ligados em formação de topo do mercado. Porque afinal, você não vai querer devolver 100% do seu lucro aí ao longo de um bear market, né? A melhor estratégia que a gente pode fazer ao longo de um bear market é ficar fora do mercado. E não só olhando para esse indicador aqui, tá? Ele é um múltiplo, não vou explicar para vocês como esse indicador funciona, mas quando a gente olha também para o MVRV, para a gente entender se a gente entrou tecnicamente dentro da bull run ou não, nós entramos. Veja que a gente já está com as linhas aqui, ó, mais alaranjadas. Depois desse alaranjado, a gente vai entrar em regiões vermelhas, tá? Aonde vai nos indicar também que estamos próximos de uma região de topo. Novamente, não é porque um indicador apontou para você, não é porque um gráfico apontou para você que você vai dar saída do mercado ou que você vai dar entrada no mercado. Você precisa ser um estrategista, você precisa ser um analista e colocar vários gráficos na sua frente para você poder tomar uma decisão, se você compra ou se você vende. Investir é simples, é ou compra ou vende. A grande dificuldade é só você tomar uma decisão, pegar várias informações para você saber exatamente aquilo que você vai fazer, beleza? Então a gente já tem alguns indicadores aí nos mostrando que nós estamos dentro dessa fase inicial de bull run. E o porquê que eu falo muito com vocês que é importante a gente ter um olho no gato e um outro no rato, exatamente pelo fato de que daqui para frente muitas pessoas vão realizar lucro e não somente players pequenos, não somente players novatos. Principalmente os players mais macaco velhos, os players mais smart money, eles vão realizar sim, e a gente consegue ver isso através de dados. Olha só, se a gente olhar exatamente aqui para o dia 28 de fevereiro, que aconteceu agora, a gente teve a maior realização de lucro da história do Bitcoin. A gente teve 6,5 bilhões de dólares sendo realizados em lucro, sendo que a máxima que nós tivemos no nosso último ciclo ali foi exatamente nesse dia aqui, ó, que a gente teve 5,8 bilhões de dólares. Hoje não, né? No dia 28, nós tivemos 6,5. Obviamente que ao longo de uma bull run, a gente tem essas realizações acontecendo com consistência, tá? E o topo do mercado vai ser constituído por conta dessas realizações. Vai chegar um determinado momento que o mercado ele não vai suportar tanta realização assim e a gente vai acabar tendo uma reversão, beleza? Mas só para você ficar ligado como que a gente teve a maior realização da história recentemente e a gente deve sim ficar atento a isso para os próximos dias. Eu não sei aonde que vai ser o topo do Bitcoin. Eu não sei se a gente vai parar em 80, em 100, em 150, em 200. Eu não sei exatamente qual que vai ser o patamar de preço que nós vamos parar. O que eu sei é que quando nós estivermos dentro dessa zona de saída do mercado, os dados estarão nos apontando. Eu sou um cara que trabalho através da matemática, através de dados. Quando eu olho aqui para os indicadores, eu consigo entender se aquilo é verdadeiro ou falso. Se aquilo for verdadeiro, cara, beleza, não tenho o que achar. É simplesmente saída do mercado, beleza? Não tô falando para você que a gente vai constituir topo em breve, tá? Não tô falando para você que o topo vai ser nos 80, nos 60, não tô falando nada disso para você. Eu tô mostrando os indicadores que nós vamos ficar ligados, que eu, Gui Teles, um analista on-chain, vou ficar ligado para eu poder fazer as minhas realizações de lucro, beleza? Olha só, se a gente olhar também aí para o smart money, né, o investidor de longo prazo, as pessoas que mais entendem de cripto, a gente vê que já estamos tendo saída desses investidores. Ainda é uma pequena saída, analise os ciclos passados e você vai ver que a gente tem um alto volume de saída desses caras. Quando esses caras saírem do jogo, significa que o supply circulante ele vai estar na mão dos novatos. Os novatos, eles vão panicar quando a gente tiver as primeiras quedas. E é através disso que a gente constitui os bear markets, beleza? Então a gente teve distribuição em 17, a gente teve distribuição em 20 também, olha essa linha laranja descendo, e a gente já iniciou nossa distribuição. Inclusive, se a gente olhar aqui, ó, a gente consegue ver que depois dessa última pernada de alta que nós tivemos, junto com essa realização de lucro que nós tivemos aqui, a gente teve uma boa saída dos investidores aí que detêm Bitcoin parado há mais de um ano, tá?
Isso daí também vai em conjunto com os investidores de longo prazo. Na investidores de longo prazo, a gente tem uma categoria diferente ali dos investidores há mais de um ano. E a gente vê que também tem a saída desses caras aqui. Ou seja, a gente vai ver sim realizações de lucro daqui para frente. Isso vai ser comum no nosso dia a dia, a gente vai se deparar exatamente com esses dados. E aí muitas pessoas vão começar a negligenciar essas informações. Por quê? Se dia 28 teve 6,5 bilhões de dólares realizados em lucro e o preço do ativo continuou subindo, significa que essa realização não interfere em nada as movimentações de alta. Só que existe um equívoco aí. Se você ficar acreditando nisso, você vai ser pego de calças curtas, porque exatamente no momento da reversão do mercado, vai ser aonde esses investidores eles não estarão mais no jogo, o smart money não estará no jogo. Isso significa que quem estiver movimentando o preço do mercado são as pessoas mais novatas, e diante a isso, aí sim a gente consegue ver grandes drawdowns, diante disso a gente consegue ver grandes quedas no mercado, beleza? Olha só, a gente continuando nossa análise aqui, a gente vê que investidor de longo prazo, a gente vê que Smart Money está distribuindo e as principais carteiras aí que eu sigo, que é a carteira de 10 a 100 bitcoins e a carteira de 1.000 a 10.000 bitcoins, veja que esses dois grupos de carteira nos mostraram exatamente a distribuição no topo passado. A de 10 a 100 Bitcoin, ela tem um padrão de iniciar sua distribuição desde ali do começo da bull run, tá? E aí a gente vê que essa de 1.000 a 10.000, ela leva um pouco mais de tempo para ela distribuir. Mas quando a gente olha para esses dois grupos de carteira, a gente está vendo que esses caras estão distribuindo. Inclusive, o de 1.000 a 10.000 era um grupo que não estava distribuindo recentemente e nesse momento eles estão distribuindo. Então, mais uma vez, mais um sinal. Olha só, eu sei que nesse momento tá tudo muito positivo. Eu sei que nesse momento a gente está dentro de uma bull run. Eu acabei de abrir o vídeo aqui com você, essa análise, falando, cara, que a gente chegou na bull run, o momento mais exponencial das criptos. Eu sei que tudo tá muito positivo. Eu sei que a BlackRock tá comprando, que a Fidelity tá comprando, que o seu vizinho tá perguntando para você sobre Bitcoin. Eu sei que tudo tá muito bom. E é exatamente nesse momento que nós, estrategistas, nós devemos começar a nos planejar e não tomar uma ação. Eu não estou falando para você que a gente já deve vender, eu estou falando para você que nós estamos planejando, estamos escolhendo os indicadores, estamos começando a olhar para que lado que a gente vai. A festa, ela começou, galera, a festa já está rolando. E para quem tá exatamente desde o primeiro lote ali, que comprou Bitcoin, 16 mil dólares, conseguiu curtir a festa, simplesmente assistiu ali no camarote, tudo acontecendo, mas você não vai querer ser a última pessoa a sair dessa festa. Você não vai querer ficar aqui para poder apagar as luzes. Então, diante a isso, você já deve começar a pensar como que vai ser a sua saída. Você vai sair antes de todo mundo? Você vai sair quando a música parar de tocar? Você vai sair quando as luzes acenderem? Qual que vai ser o momento que você vai sair? O seu carro, ele está exatamente em qual andar do estacionamento? Você vai pegar aquela fila de saída para você ficar horas tentando fazer uma transação? Bom, então depende. Você tem que simplesmente planejar como que vai ser toda essa sua estratégia ao longo desse período, beleza? Bom, alguns indicadores, tá? A gente pode olhar aí para MVRV intradiário de 90 dias, a gente falava bastante do de 30 dias, agora como que a gente entrou dentro da bull run, a gente deve olhar para um time frame um pouco maior. MVRV de 90 dias aí, ele ainda está longe do seu patamar histórico de realização de lucro, mas nem é o patamar histórico que nós vamos ficar buscando. O que nós vamos buscar é uma divergência dentro do MVRV intradiário. Por exemplo, topos mais baixos que os topos anteriores enquanto o preço está subindo, ou MVRV intradiário caindo e o preço subindo. Isso daqui é um sinal de que a gente está tendo mais realização de lucro do que um crescimento do preço do ativo. E se a gente tem exatamente mais realização de lucro, mais pessoas saindo do que pessoas entrando, chega um determinado momento que a matemática ela não fecha positiva, ela fecha negativa. E aí, nesse momento, é quando a gente começa a ver a reversão do mercado, beleza?
Obviamente, quando a gente olha para price action aqui, a gente vai ver que, cara, estamos buscando ali o nosso all-time high, né? Os 39, 30, ou 68, 69 mil dólares aí. É questão de tempo para a gente alcançar e para a gente buscar novos patamares de preço. Olha só, se a gente analisar essa última pernada que nós tivemos, a gente consegue ver aqui os alvos de Fibonacci. Lembra que eu comentei com vocês que, para mim, a gente em breve chegaria nos 57 mil dólares e nos 62 mil dólares. Olha que louco, o Fibonacci nos mostrou mais uma vez que ela é um alvo extremamente preciso. A gente pode olhar para o próximo alvo de Fibonacci aqui, que vai ser exatamente os 73 mil dólares. Esse daqui é o próximo patamar de preço que eu espero ver o Bitcoin. Antes da gente começar a simplesmente ver movimentos de saída do mercado, antes da gente começar a dar saída do mercado, a gente precisa de fato encontrar uma região que mostre que a gente tem uma grande resistência de ultrapassar aquela região. Até o presente momento, a gente ainda não tem essa região dentro do price action, por exemplo, nem dentro dos dados on-chain. Os dados on-chain só estão nos apontando de que nós já entramos dentro de uma bull run. Mas o price action ainda nos mostra muita força, tá? Se a gente olhar exatamente para o RSI, a gente vai ver que subimos sem divergência ainda. E, inclusive, dentro de uma bull run, você já pode começar a procurar divergência dentro do gráfico semanal. E, inclusive, você também pode olhar para quando o mensal entrar em sobrecompra, aí vai ser muito provável que você vai ter a divergência dentro do semanal, beleza? E aí, quando você tiver a união desses fatores, vai ser uma ótima região para você conseguir dar a saída. Lembrando que a partir dos 68 mil dólares, o price action ele não vai mais funcionar, tá, galera? A partir dos 68 mil dólares, não existe price action. Não existe price action para um ativo que está descobrindo o topo. Por que não existe price action? Bom, o price action ele é uma técnica construída para que você analise o que aconteceu no passado, qual foi os padrões do passado dos investidores no passado e espera que aquilo vá se repetir no futuro ou que aquilo vá rimar com o futuro. Só que a partir do momento que a gente rompe exatamente o all-time high e a gente começa a buscar um novo topo, a gente não tem mais gráfico à esquerda. Ou seja, se a gente não tem mais gráfico à esquerda, não tem mais como você identificar padrões de resistência. A única ferramenta no price action que você vai poder utilizar vai ser exatamente Fibonacci, para você exatamente entender exatamente quais são os possíveis alvos que a gente pode ter resistência. Mas a ferramenta que mais vai funcionar para você ao longo desse período é exatamente a análise on-chain. Porque a análise on-chain, ela te mostra o comportamento dos investidores. Então ela vai te mostrar se as pessoas estão saindo ou se as pessoas ainda estão segurando ou entrando no jogo. A análise on-chain é o que me fez entrar no fundo do mercado, é o que me fez, cara, ao longo de meses, falarem para vocês que abaixo dos 22 mil dólares era fase de capitulação, que ali era compra, porque a gente estava na melhor região oportuna que nós tínhamos, beleza? E a partir daqui para frente, quando a gente fizer o rompimento desses 68 mil dólares, a gente vai ver exatamente a análise on-chain sendo a ferramenta principal nesse momento. Claro que se a gente olhar para outros ativos como o Ether, ainda tem bastante espaço aí para poder subir, né? Pô, o Ether lá nos 4.800 dólares, a gente ainda tem uma boa pernada aqui, ó, de alta, olha só, mais 40% de alta. Quando nós olhamos aqui para o Bitcoin, cara, para você fazer o seu rompimento do topo anterior aqui, a gente só precisa de 8% de alta, nada mais. Ou seja, tem ativos que vão puxar muito ainda o mercado, como o Ether, como altcoins, né? Se a gente olhar, cara, para altcoins aí, como Aave, por exemplo, que é um ativo que está dentro da bacia das almas perdidas, cara, ainda tem muito espaço para poder subir, muito espaço ainda para a gente poder voltar no seu all-time high anterior. Isso tudo vai acontecer dentro da altcoin season. Quando começar o capital rotativo, nós estamos iniciando a bull run do Bitcoin. Em meio a essa bull run, não no final dela, a gente vai ter a altcoin season. E esse vai ser aquele momento que você vai ver ativos, cara, disparando absurdamente, beleza? Obviamente, não é fácil lidar com tudo isso nesse mercado. Se você é mais novo no mercado, cara,
fica tranquilo, não precisa ter medo de tudo isso que eu falei para você aqui. Simplesmente saiba continuar acompanhando o mercado day by day, dia após dia. Saiba ser um estrategista, não caia em simplesmente narrativas de que Bitcoin só se compra, não se vende. Não caia em narrativas de que o ativo ele só vai parar para a lua. Saiba sim planejar aqueles momentos que você vai fazer as suas saídas, beleza? Se você quiser meu auxílio, eu tô aqui todos os dias no canal gravando uma análise igual a essa aqui que eu fiz para você, mostrando indicadores, mostrando a minha estratégia, a minha visão, como que é o meu comportamento, para que você possa aprender a navegar nesse mercado, beleza? Bom, muito bom estar aqui de volta, espero que vocês tenham gostado dessa nossa análise aqui de retorno do canal, né? Na segunda-feira, a gente está de volta aqui no canal analisando mais o mercado. A gente tem alguns meses aí juntos para trilhar essa bull run, mas saiba que sim, a gente está subindo. O foguete, ele já saiu da terra, a gente está subindo. Parabéns para todas aquelas pessoas que já estão posicionadas, parabéns para todas aquelas pessoas que conseguiram vivenciar e sobreviver o bear market, que conseguiram investir ao longo da fase de capitulação, beleza? Estou muito feliz de estar vivenciando mais uma vez a bull run e muito feliz de estar lhe auxiliando nessa jornada, beleza? Forte abraço para todo mundo, um ótimo final de semana e eu vejo você de volta na segunda-feira que vem. Valeu!